também sobre esse momento mais desagradável que vive o futebol. Ontem, infelizmente, pelo menos pelo que eu tive notícia, as coisas andaram de uma maneira pacífica, inclusive com os torcedores evitando a presença nos estádios, lá em Campinas, no Pacaembu. Os torcedores foram em menor número para esses jogos. A polícia teve um trabalho de prevenção forte e não aconteceu nada. Mas a partir do que rolou nesses últimos dias, fica todo mundo preocupado com o que vem por aí, né? Nós teremos sábado um clássico, Santos e São Paulo. Na segunda-feira, outro clássico, jogam aqui em São Paulo, o São Paulo contra o Corinthians, que é um jogo remarcado. Tem Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro. Enfim, são jogos que exigem uma atenção grande por parte de todos os envolvidos e uma responsabilidade bacana de quem faz o espetáculo e de quem acompanha os jogos. Para conversar sobre esses assuntos, nós temos aqui hoje os nossos companheiros, o Paulo César Vasconcelos, o Alberto Helena Júnior, o Marco Antônio Rodrigues. Estamos recebendo a professora Heloísa Reis, que já conversou aqui com a gente no Arena. Ela é professora de Educação Física, ela trabalha na Unicamp, em Campinas, e fez já há 9 anos um estudo sobre violências nos estádios. Não só nos estádios brasileiros, mas também no mundo inteiro. E a cada ano ela deve acrescentar uma linha nova no trabalho dela. E está aqui com a gente o Paulo Autuori, o técnico do São Paulo. O Autuori, que nesses últimos dias me pareceu ter dado declarações bem de bom senso, né, sobre tudo o que rolou. Claro, opinião é opinião, né? A gente pode concordar ou discordar, mas o tom das declarações nesse momento me parecem ser muito importantes. E é exatamente com o Autuori que eu queria começar, Paulo, porque vocês que fazem o jogo, a gente que transmite o jogo, a gente que está envolvido, né, na elaboração do espetáculo, me parece ter uma responsabilidade muito grande nessa hora de mais acalmar do que botar gasolina no fogo. Você acha que o futebol tem sido assim, Paulo? O futebol tem acalmado ou tem jogado um pouco de gasolina? Boa tarde a todos, prazer. Eu acho que não tem sido assim, não. Até pela necessidade dos profissionais que estão envolvidos no futebol passarem uma imagem quase que diária de êxito, de vitória, de alta competitividade. E isso, às vezes, transcende o bom senso, né, o equilíbrio. Se pensa muito em cada um de nós, né, e se esquece de pensar num todo. Tem sido assim, você acha? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que não tenho a menor dúvida em relação a essa situação. E isso ajuda a complicar o geral? Ajuda a complicar, porque você olha apenas os fins, né, que não vê os meios, como você vai chegar aí. Eu acho que quando se fala em futebol, e eu vejo muita gente falar que sou apaixonado, adoro futebol, mas há muita hipocrisia nisso. Porque na hora de você olhar para o bem do futebol, porque isso não perdeu, com toda essa dificuldade, essas complicações que estamos tendo, não perdeu este ou aquele clube, se claro. Perde o futebol como claro. Todo. Claro. O Paulo Autuori vai conversar bastante com a gente, a professora Heloísa, que estuda e não sei se a senhora fica acrescentando novas teses à sua, né? Novos dados à sua. Esse momento que a senhora viu aí de novo com problemas, com confrontos, qual é a relação que tem o que aconteceu com o campeonato, o que os profissionais do futebol falam, o que a mídia expõe com uma nova onda de violência, professora? Obrigado por a senhora estar aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que esse momento reflete um momento em que todos os agentes do futebol têm que repensar as suas atuações, as suas declarações, e a imprensa, estou muito satisfeita com a proposta do programa que você abriu com o técnico, porque a imprensa tem um papel fundamental nesse momento de apaziguar o ânimo e responsabilizar cada indivíduo pelas suas ações e as ações não só dos indivíduos que se envolvem na violência, mas daqueles indivíduos que são os agentes, organizadores do espetáculo. E eu acrescento sempre algumas coisas, as análises são permanentes, tem fatos novos ocorrendo que a gente gostaria de estar colocando e acho que o programa vai nos possibilitar esse tipo de... Professora Heloísa vai ficar com a gente. Eu vou pular para o Alberto Helena Júnior, que eu tenho a impressão o que há mais tempo trabalha na imprensa. Quer dizer, o mais velho, né? Não, Helena, porque você pode ter começado tarde e aí você seria novo, entendeu? Tudo bem, que eu você comecei muito novo. Garoto. Exatamente, é o oposto. Helena, a gente viveu fases, para falar da gente, crônica, né? Nós tivemos fases românticas, né? Nós tivemos fases, talvez até subservientes ao futebol, né? Nós tivemos fases de enaltecer o espetáculo, e às vezes de mau humor, de exagero. Como é que você vê a situação? Claro, a imprensa, o jornalista noticia o que acontece. Mas hoje nós temos, além da notícia, nós temos a interpretação da notícia, a análise do fato.
Você acha que a gente tem influência também, Helena? Bom, sem dúvida, a imprensa, a mídia em geral tem muita influência. Ela pode... O que eu vejo no caso da mídia, sobretudo a mídia eletrônica, mas também a mídia impressa, é que, como um todo, nós vemos uma sociedade imagética, então o que vale é a imagem. E o que vale é a audiência, é o vender mais jornal, é ter mais audiência no rádio, na televisão, etc. e tal. Então, há uma tendência a você fazer uma redundância do discurso, isto é, oferecer ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, o que ele quer ouvir, e o que ele quer ler, o que ele quer... E isso, na verdade, me parece que acaba criando um círculo vicioso de autoalimentação, né, nesses casos desse sentimento negativo, essa coisa, porque o sujeito não quer contrariar a opinião pública, mas ele esquece que ele é um formador de opinião pública e que é dever dele, quando considerar que a opinião pública está errada, ele advertir a opinião pública de que ela está errada. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre, como tudo na vida. Então, é preciso que cada um de nós, da imprensa, assuma a sua responsabilidade e tenha consciência sobre aquilo que está falando, né, que está escrevendo. Isso eu acho que realmente é um grande problema da atualidade. A gente vai conversar, o Paulo César e o Marco Antônio também vão falar sobre o assunto, evidentemente, mas para esse começo, para entrar um pouquinho na bola rolando, Paulo César, parece que ontem, pelo menos no aspecto de comportamento, foi tudo mais ou menos em paz. Com um grande contingente de polícia, com tudo, né? Mas parece que lá em Campinas não teve nenhum problema, nem antes, nem durante, nem depois do jogo. Não. E nos jogos do Campeonato Brasileiro? Com mais 3, das 8 até agora, 7 partidas tiveram resultados diferentes. Só a Ponte manteve os 3 pontos que ela tinha conquistado contra o São Paulo. Dá uma mexida no campeonato, né? Dá uma mudada na tabela. Dá uma mexida no campeonato, muda a tabela e, ao mesmo tempo, o pacifismo que você teve nas arquibancadas mostra que, quando há preocupação com algum assunto, quando esse assunto é tratado com a devida atenção, muitas vezes você pode evitar tragédias, conflitos. Essa rodada de quarta-feira de jogos remarcados, ela pode ser marcante e significativa para o futuro do andamento do Campeonato Brasileiro, porque ela mostrou que, quando há preocupação com tudo aquilo que envolve uma partida de futebol, muito provavelmente você reduz a taxa de conflito e aumenta a taxa de alegria, de euforia e de comemoração. Os jogos transcorreram normalmente, os resultados dentro do campo, houve erro aqui ou ali de árbitro, isso é absolutamente normal, e seria muito interessante que profissionais envolvidos com isso, como disse o Paulo Tuori, não fossem hipócritas a ponto de dizerem que gostam de futebol, mas na verdade estão trabalhando contra o futebol. Na Copa Sul-Americana, o Internacional ganhou do Boca Juniors no finalzinho do jogo. O Boca ficou bravo por causa do gol do... Acho que menos por causa do gol do Fernandão, que estava em posição legal. O Boca reclamou muito da falta que originou o cruzamento que saiu o gol do Fernandão. E o Corinthians ganhou do Pumas por 2-1. Eu fico ouvindo, às vezes, Marco Antônio, assim, o Fluminense saiu frustrado porque tomou um gol no final. E o Internacional ganhou só de 1-0. O Corinthians estava dominando o jogo, fez 2-0 e tomou um gol. É verdade, tudo isso é verdade. Mas eles não vão com vantagem para a casa dos outros? Vão com vantagem aqui. Poderia ser uma vantagem um pouquinho maior. Mas o fundamental que eu vi nesses 3 jogos é que os times brasileiros me parecem bem superiores aos adversários. Basta ir lá com um time completo, com vontade, para fazer o resultado, que tem plenas condições de fazer. Tivemos o time do Corinthians aqui muito superior ao mexicano. O jogo era para... O Corinthians era para ter vencido demais. E eu acho que isso aconteceu no caso do Inter e no caso do Fluminense. Os times brasileiros têm todas as condições. A gente vai ter condições de talvez ver uma final brasileira no Sul-Americano. Há uma possibilidade de uma semifinal brasileira, e aí, evidentemente, de uma final brasileira, o vencedor de Corinthians e Pumas pega o vencedor de Vélez e América do México, que ainda não começaram a disputa. E o classificado entre Fluminense e Universidade Católica vai pegar o classificado do jogo do Internacional contra o Boca Juniors. Para falar de futebol, para mostrar gols, jogadas bonitas e para falar também dos problemas que atingem o futebol brasileiro, a gente está aqui no nosso Arena Sport TV com a professora Heloísa Reis, com o Paulo Tuori, o Paulo Vasconcelos, o Roberto Helena, o Marco Antônio Rodrigues e a sua participação pelo www.sporttv.com.br para você perguntar, opinar, ajudar a gente aqui a fazer o programa. Vem para a Arena conversar sobre esporte, o Arena desta quinta está no ar.
espera sempre mais. Você não se conforma, você não se satisfaz. Todo mundo diz acreditar na paz. E você acredita ou não? E então, o que você faz pela paz? O que você faz pela paz? O que você faz pela paz? Bom, menos mal que foi tudo sossegado ontem. Tinha pouca gente ontem lá em Campinas, né, Paulo? Pelo tamanho do jogo. Infelizmente, pouca gente. Você acha por medo? Acho que sim, receio ou até para evitar qualquer tipo de situações. Dentro de campo foi o clima muito ameno, tranquilo, fora de campo também pouca gente, e a nossa ida para lá decorreu de forma tranquila e sem nenhum problema. Vocês foram ontem mesmo ou tinham... Não, fomos ontem. Na hora do jogo vocês saíram aqui e foram para lá? Uma hora e 5 antes do jogo. Agora, Kleber, só um detalhe. Por um lado, o Paulo disse, infelizmente tínhamos pouca gente. É realmente lamentável. Mas, ao mesmo tempo, esse dado tem traz uma outra revelação. O número de pessoas que querem ir ao estádio tranquilamente é muito grande. Então, foi ruim não ter tido, todos os ingressos foram distribuídos. Claro. Mas a falta de público revela que você tem uma massa muito maior de gente querendo ir ao estádio para torcer, sentar, vibrar e voltar para casa tranquilamente, do que quem vai para estádio para brigar. Né? Então eu interpreto assim. Deixa eu só fazer uma pergunta para a professora nessa linha. A senhora acredita... Só porque tinha pouca gente, só para dizer que foi também um ato de protesto, porque as rádios de Campinas, devido à morte do torcedor na fila do ingresso, foi feita uma campanha para ir um mínimo de pessoas no estádio, sim, com medo de violência, e as pessoas aderiram a esse protesto, campanha, não ia ao estádio nesse dia. Tudo bem, é uma visão, a minha visão é que é um protesto igual medo. Ah, sem dúvida. As pessoas tiveram medo de ir ao estádio. Estimulado pelo medo. As pessoas tiveram medo de ir ao estádio. Muito válido, né, nesse caso. Tudo bem, mas a minha pergunta, sim, professora, as pessoas que brigam em estádio, elas estão preocupadas se o estádio está cheio ou está vazio? Não, quando está cheio fica um pouco mais fácil de não ser percebido quem começa o tumulto. Mas eu queria chamar a atenção de que as brigas não ocorrem mais no interior do estádio. Dentro do campo, claro. Né? O brasileiro ele tem uma reação muito rápida àquelas situações que são colocadas. Só com a divulgação da entrada do Estatuto do Torcedor em vigor, que efetivamente não ocorreu totalmente, já fez com que as brigas do interior do estádio não existissem mais. E aí isso reforça a ideia de que existem grande parte de torcedores, sejam eles espectadores, que a imprensa chama de torcedores comuns, eu prefiro espectadores, e grande parte também daqueles que estão associados a torcidas organizadas, que eles não têm interesse de briga, eles querem também serem protagonistas do espetáculo. A senhora acha que todos eles? Não. A grande maioria, eu acredito que o problema que muitas vezes parte da imprensa atribui às torcidas organizadas exacerbam um potencial de violência nessas torcidas que nem sempre é verdadeiro, porque mais recentemente a gente observa que roubos, assaltos e agressões e mortes, assassinatos têm ocorrido em torno do estádio ou até a muito mais do que 5 mil metros do estádio. Então isso reforça a tese de que pessoas, criminosos, estão se apropriando do dia do evento para facilitar suas ações no meio da multidão e não serem capturados para outras intenções. A senhora conversa com líderes de torcidas? Então, eu fui procurada há 15 dias por líderes de torcidas e cancelaram uma reunião essa semana. Torcidas de times grandes, assim, essas torcidas mais conhecidas. Isso, eu fui procurada por 3 membros da Gaviões da Fiel, inconformados com o não cumprimento do Estatuto do Torcedor e querendo orientações de como eles poderiam exigir e contribuir para a melhoria da organização. Percebe essa intenção? De que essas torcidas... Porque assim, se você for pensar, se o futebol acaba pisando no próprio pé, né,
porque atirando, né? Atirando. eu Acaba. prefiro pisando, né? Se o futebol está batendo em si próprio, está se flagelando, se autoflagelando, as torcidas, no raciocínio minimamente lógico, também. Também, sem dúvida. Porque se a torcida vira uma escola de samba, se ela vira uma concentração de integração social mesmo, e ela começa a se perder no comportamento, ela vai acabar. Ou ela vai virar apenas alguma coisa marginal à sociedade, né? Então será que eles têm essa vontade de ficarem carimbados como malvados? Não, o que eles passaram para mim foram 3 pessoas de uma única torcida, e eles viriam essa semana os 4 líderes das grandes torcidas de São Paulo. Eles passaram para mim uma boa impressão de que a intenção é de paz, a intenção é de organizar um grupo de jovens que possam ser identificados pelos seus cantos, pela paixão pelo time, e eles percebem que há pessoas violentas no interior da torcida e que a liderança tenta controlar e conscientizar essas pessoas. É que não consegue controlar, né? Exatamente, eles não conseguem servir com e a torcida organizada acaba contribuindo para o anonimato, né? Porque encoraja a violência estarem em turma. Acaba acontecendo muito Marco Antônio, eu tenho uma dúvida assim, disso que você está falando. Uma coisa é você ter assim, no meu conceito, a gente está aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós 6, juntos, se a gente entrar numa confusão, a gente vai se sentir cada um muito mais forte, porque nós estamos num grupo. Isso é a briga, a briga clássica do futebol, que tem desde que eu era pequenininho, né? Briga em campo. A outra coisa é que, isso que eu pergunto para a senhora, se há pessoas usando a camisa de uma torcida, o símbolo de uma torcida, sem estar nem aí com o futebol, para esconder mesmo a real intenção, e foi isso que a senhora falou, assim, de infiltração de pessoas que estão usando a multidão e um escudo para fazer sem... Olha, vou dar um exemplo, o Paulo César estava, acho que o Marco Antônio estava. Nós estávamos em Belém do Pará fazendo a seleção brasileira, né? Na porta do hotel, muita gente esperando para ver alguém da seleção brasileira. Já era de noite, a gente foi sair para jantar. De repente, eu estava ainda dentro do hotel, os dois saíram, um corre, alguém gritou, briga, briga. Eu fui lá ver, diz que 2 rapazes tinham assaltado alguém, entraram no meio do pessoal, os dois entraram no meio das pessoas que estavam ali esperando e ficaram como se não fosse com eles. Mas até que alguém reconheceu e começou o corre-corre. Essa nova moda de crime que eu quero chamar a atenção. Eu não estou aqui para defender torcedor organizado, mas estou aqui para defender o direito de qualquer cidadão ir ao estádio, inclusive aqueles que se reunirem para isso. A nova moda do crime na capital de São Paulo é eu conseguir uma camiseta de torcida organizada, e isso realmente tem acontecido, e o criminoso cometer assaltos. Ele vai legitimar o pretexto dele, que é para assaltar, quer dizer, a camisa daquele... Sim, não, mas veja, não é o torcedor organizado. Não, eu entendo. Isso a polícia já identificou. Ontem eu estive conversando com o Marinho, que deixou há muito pouco tempo o comando, e é muito difícil a ação da polícia de trombadinhas ou de roubos no meio da multidão. Então qual seria, na opinião da senhora, que vai conversar com torcidas, a ação que as torcidas podem ter para diminuir? Porque, veja bem, se fosse fácil, nós não tínhamos assalto, teríamos problemas. Nós não teríamos roubo, nós não teríamos crime, nós não teríamos nada disso no país, se fosse fácil. Não é fácil. Se todo mundo tentar fazer alguma coisa, né, para inibir a ação de quem não é bacana, pode ajudar. O que a torcida pode fazer? Eu outro dia li, hoje, que a promotoria de São Paulo está pedindo que recadastre os integrantes, mande foto, documento de identidade, uma por aí. Atualização do quadro, né? A torcida tem que tentar fazer uma triagem para que ela não fique marcada como abrigo. Eles têm que contribuir para um processo educativo, e eles, enquanto se denominam organizações, eles têm que ter controle dessa organização minimamente com cadastro. Então eu perguntei para eles da Gaviões da Fiel, quantos vocês são? 20 mil. Quantos realmente pagam? 5 mil. E quantos frequentam? 1.500. Então eu considero que a organização hoje tem 1.500 filiados. E aí esses 1.500, eu acredito que tenha que ter total controle da direção da torcida. Quem são, o que fazem, onde moram, quais são seus documentos. E aí o fato novo que a gente tem é o avanço do trabalho da Comissão da Paz no Esporte, do Ministério do Esporte e da Justiça,
que está apresentando amanhã para o secretário de Segurança Pública de São Paulo um projeto muito bem alicerçado, onde envolve todos os agentes na organização de uma partida de futebol e o oferecimento da Federação Paulista de Futebol em fazer o Campeonato Paulista de 2006 o piloto dessa nossa proposta. Então eu acredito que a gente avançou muito do que tínhamos e também acredito que as torcidas organizadas estão atentas às críticas e também mudaram bastante em função das represálias que sofreram nos últimos anos em São Paulo. Eu fico meio cabreiro assim, né? Eu às vezes brinco aqui que eu não gosto de ser pessimista, mas assim, é gozado. A gente vive num mundo meio esquisito. Ontem eu saí do jogo, fiz Corinthians e Pumas, aí tô perto de casa, tô quietinho ali, aí passaram 2 garotos, rapazes, saído do campo, estavam com camisa, andando os 2 sozinhos. Do nada, um grita o nome do time e dá um tapa num telefone público. Aí eu fico olhando e falo assim, mas... Isso não tem nada a ver com rivalidade, mas... Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com essa falta, é a questão, né? Não com tem nada a ver com educação, rivalidade. com não saber direcionar suas contrariedades, suas frustrações e as suas revoltas com tudo que vem acontecendo na É sociedade. um problema além do futebol? Sim, é o problema da juventude brasileira. A gente vive uma grande crise moral que está envolvido problemas que nós nunca vivemos com tanta intensidade, são os problemas da crise da família, da instituição religiosa e do uso abusivo de drogas. Está totalmente envolvido aí o desinteresse dessa juventude pelo estudo, pela escola e por um bom emprego e por uma boa profissão. E aí essas atitudes, elas são corriqueiras, assim como na sala de aula, bater no professor, desrespeitar um professor e uma política educacional que está soltando jovens com 17, 18 anos semi-analfabetos. Então isso é um contexto muito amplo, a questão da violência ela é complexa, ela envolve tudo isso. O futebol é só um campo fértil. É um pretexto para que foi tudo o orelhão, aconteça, como né? poderia ser Sabe um outro por quê? garoto Porque passando o ali e o cara dá estádio o de tapa nele. futebol, ele foi abandonado em todos os sentidos, inclusive como propagandeado como o local da impunidade. E depois de 95, com aquela tragédia do Pacaembu, houve uma certa atenção para o mundo do futebol. E que a gente está indo a passos muito lentos e a gente, infelizmente, chega no trágico final de semana, 3 mortes em 24 horas. Pois é. Mas os Quer passos dizer, lentos têm a ver com a nossa cultura. tem a ver com a Tudo nós damos passos lentos. Claro, com Então, eu acho que já existia um mecanismo para diminuir, né? E por algum tempo isso aconteceu, mas se nós sairmos do futebol e entrarmos na nossa sociedade, a proporção em relação a crimes, roubos, é enorme. Sim. Você tá entendendo? Então não tem como você, e por mais que a gente queira, às vezes, isolar o futebol, colocar numa redoma, ser um mundo à parte, não é verdade. Não é possível. Não As é pessoas que não há fazem como. futebol são frutos dessa sociedade. Mas você vê eu transgredir esperança, hoje, eu acho muito complexo isso. Não dá para você querer. Eu acho que o futebol pode ser, é por isso que nós é importante entendermos, profissionais, né, que é importante ao falar e ao fazer as coisas, né, você ter cuidado, pensar, cara. Não é só olhar para nós, passar nossa imagem, somos vitoriosos, somos elitistas, para o mercado, entendeu? Porque você transcende algumas coisas que são importantes, de mensagem para quê? Para o público. sem dúvida. A senhora acredita que o futebol pode ser educativo? Nesse sentido, um bom comportamento dos agentes, do jogador, dos personagens do futebol, ele pode ajudar a educar essa juventude? Para eu entrar, professora, nesse lado que eu acho importante mesmo, que é o que uma das coisas que nos incomodaram esses últimos dias foi isso, né? Você ficar ouvindo algumas entrevistas, algumas declarações que você fala assim, não tem nada a ver. Necessário. Para falar disso a gente vai fazer um intervalo e depois volta para falar exatamente sobre se a violência pode eventualmente sair do futebol e se espalhar por quem circunda o futebol. Voltamos já. Tênis Nós estamos de volta aqui com o nosso Arena Sport TV e conversamos aqui no intervalo, e aí eu não sei o que vocês acham, se é mais preocupante ou menos preocupante. O Marco Antônio falava de um estudo que viu de uma das regiões mais pobres no Brasil, o Vale do Jequitinhonha. A solidariedade entre as pessoas que beiram a miséria. Exatamente. É porque dizendo que não é pobreza, miséria que explica violência.
né? Pessoas humildes, mas com valores, com uma capacidade de ser solidário muito grande, existe até nos meios sociais menos favorecidos. O que a gente vê aqui na grande cidade, principalmente na juventude, é digno de um estudo, de um aprofundamento, porque a situação é muito perigosa, não só ligada ao futebol, não. A sociedade de forma geral. Nós estamos numa violência sem precedentes. Se você pensar hoje, é perigoso ir a uma boate. O futebol, não só ir a um estádio. O futebol ele tem sido sempre a grande dramatização do cotidiano, da vida. Ele se explica por si mesmo através disso, dessa capacidade de reproduzir e de teatralizar a realidade. É a metáfora da vida, está ali. Tudo que acontece na vida está ali. E ele carrega, inclusive, por ser uma disputa, ele carrega uma gama de ícones, de informações bélicas. A começar com as próprias expressões que se usam e tudo mais. Atira para o arco e gol. É tiro, matador. Atacar pelo flanco, matador. Ataque, defesa, matador, enfim, tem uma Nunca chamei centroavante de matador. As próprias torcidas uniformizadas, elas se revestem chamam de legiões guardas de defesa, não sei o que. Então ela se reveste aquela ideia de grupos paramilitares até. Quando na verdade, como era uma representação, quando ela nasce exatamente como uma festa, como um elemento de apoio e de diversão, etc. e tal. Depois ela vai tomando essa conotação porque a sociedade ela vai mudando. Então o que é que nós temos? Nós temos hoje uma sociedade cujo único valor e objetivo é vencer a qualquer custo e consumir, obter bens materiais. Consumir qualquer coisa. Você tem em contrapartida uma multidão, massas imensas de desvalidos, de gente que não tem acesso a esse consumo. Claro. Isso na grande cidade provoca, né? Exatamente. A ação, claro, que é uma ação fora. Não apenas isso, né? Ele Não apenas. Não, há tudo, né, Paulinho? A índole. Isso, eu ia chegar aí. Então você tem então você cria ressentidos, multidões de ressentidos. Ora, todos nós sabemos que nós temos dentro de nós, cada um de nós, aquela besta fera, que ela é domada pelos instrumentos internos, né, psicológicos, morais. A professora falou, né, família, educação, religião, os externos, e controlado pelos instrumentos externos, que são mecanismos externos, que são a polícia, a lei, etc. e tal. Agora, quando você não tem nenhum valor mais, a não ser obter o que você quer imediatamente, essa besta-fera ela está mais próxima de aflorar. Se junta num grupo, e você já tem uma tendência maior para a violência, então você encontra todo o caldo de cultura necessário para fazer com que isso exploda. E que você vá à rua. E aí você não pode ser filho de banqueiro, pode ser o miserável. Você pode ser o diplomata ou não. Depende. A sociedade mudou muito nas últimas décadas e a violência vem se intensificando com essa mudança social, onde a questão da violência não está mais restrita a uma ou outra classe social. A juventude como um todo tem muitos problemas que nunca foram de tão grandes, né? A crise moral que vive a sociedade formou uma juventude numerosa, porque a distribuição de riqueza não é das mais... Exatamente, as pesquisas mostram de que o problema não é ser pobre hoje, é a grande diferença entre o pobre e o rico e a ambição que os ricos provocam nessa classe pobre. Então, para o pobre vencer, não basta ele pagar um carnê e ter um carro ou uma motinha. Ele tem que ter aquele carro, aquela moto daquela marca, porque o rico está ostentando cada vez mais um equipamento mais caro, porque os valores, eles não são mais aqueles valores. Mas isso tem volta? Isso tem solução? Pois é, essa é a questão. Para onde iremos? Se eu não acreditar que tem, eu morro. Então, e o futebol? Eu perguntei antes do intervalo, o que o futebol pode fazer? Futebol, bem, a senhora falou ainda, estou curioso em saber quais são as medidas práticas que estão sendo propostas aí. Mas antes disso, a pergunta é, o que o futebol pode fazer para ajudar, para ser uma referência positiva e não uma referência negativa, como nesse momento o Autuori colocou? Se a gente conseguir nessa proposta um pacto social de todos os agentes organizadores do espetáculo esportivo, de todas as ordens, privada e público,
A gente vai conseguir, primeiro, modernizar os estádios, porque é uma coisa indecente o que é a estrutura dos estádios brasileiros. Você vai conseguir acomodar as pessoas que querem o estádio num assento e não num concreto em estado de deterioração, com um sol de 40 graus que a gente tem às 4 horas da tarde. E se a gente tem que atender a um jogo às 21h40 da noite, a hora que acabar o espetáculo tem que ter uma fila de 100 ônibus para levar todo mundo sentado e poucos torcedores em pé. Então, a proposta é de que a gente faça um pacto com todos os setores, né, que envolvem a Prefeitura, o Estado, o Ministério Federal, Confederação, Federação, arbitragem, sindicato de profissionais do futebol, jogadores, técnicos, mídia, para que a gente saiba o que deve e o que não deve veicular, para que a gente não gere violência, que a gente não jogue gasolina nessa fogueira. Então, eu acredito que é uma coisa que não é imediata e a gente tem que ter consciência disso e tem que formar opinião pública de que a gente destrói todo um processo, uma política educacional do país de uma forma muito rápida, como o Brasil destruiu, né? Nós temos 2 ou 3 décadas só de destruição, então, em um certo sentido. Quando a senhora falou uma série de coisas aqui, uma me chamou a atenção. Quando a senhora fala de estrutura, de estádio, tudo isso é perfeito, né? E aí é uma coisa que escapa um pouco só do futebol, né? Sim. E a gente vai ter que ter todo no estatuto do torcedor. Né? Não, Olha, ok, mas se o que eu quero dizer é o seguinte, não basta ao clube tal pretender reformar o estádio dele, ele precisa ter recurso para reformar o estádio dele, ele tem que buscar esse recurso. Enfim. Sim. Mas assim, aí a senhora fala de uma série de coisas que me parecem, por exemplo, quando a senhora fala de a educação, assim, isso é muito mais do que futebol. Sem dúvida. Se a senhora pegar isso tudo, da sociedade, se a senhora pegar tudo isso que a senhora falou, né, e tirar a palavra futebol e botar a palavra país, é o que nós precisamos. Olha, mas eu acho que uma coisa interessante para a gente poder trazer o que se passa para o futebol, né, com muita discussão em termos daquilo que era o futebol, né, e o que é hoje. Né. Muita gente, em termos de até nostalgia e saudade do tempo que era um futebol, que chamam de futebol antigo, eu não chamaria assim. E a minha pergunta, e a minha colocação é a seguinte: eu sempre, quando me colocaram isso, eu perguntei, será que é só o futebol que perdeu qualidade? Nós estamos perdendo qualidade na vida de uma forma geral. Você nasceu aonde? Nós não. Você nasceu no Rio. No Rio de Janeiro. Quantas vezes você já ouviu dizer que lindo era andar pelo Rio nos anos 40 e 50, que o máximo que você tinha de perigo era o malandro da Lapa? Exatamente. Andar pela praia até o Leblon. Cansar de voltar dos bailes na rua, com amigos e voltar andando, sem nenhuma preocupação. Eu acho que, por exemplo, o futebol, desculpa. Se o senhor me permite, entrando na pergunta do Marco Antônio, o futebol, ele tem uma forma de contribuir, de desarmar os espíritos, de mudar o conceito do comportamento do torcedor. Como, Helena? Antigamente servia para isso, né? Exatamente. Claro, porque ele é o lado bacana. Ele é a competição, com regra, brincar. Né? Então, o futebol é uma moeda de 2 faces. Um lado é o competitivo, é o escuro, é o que tem que vencer a qualquer custo. Mas etc. tudo com regra. Sim, com regra. E do outro lado é o lúdico, é a diversão, é o espetáculo, é a arte, é a criação. É a paixão. Tá. Nós, por exemplo, da imprensa, contribuímos muito. E os técnicos de futebol, os jogadores, etc., de cartolas, contribuímos muito para que se exacerbe o lado negro, o lado escuro, o lado guerra. O lado guerra, competição, vencer a qualquer custo, e estamos cada vez mais diminuindo a importância do lado estético, artístico, lúdico, divertido, fraterno, aquele que democrático, congraçamento. Aquele que forma o congraçamento. O ponta esquerda falar que o lateral direito é fraco, ele não chama o público para ver ele dar um drible. Ele está provocando uma grande guerra. Exatamente. Então eu acho que o futebol pode contribuir dessa maneira, invertendo os polos, invertendo esses sinais, passando a dar muito mais prioridade, muito mais importância ao lado lúdico, os jogos serem mais agradáveis,
os técnicos correrem mais risco de ser mandado embora e abrir mais os jogos. Mas, Helena, se E você... assim por Estamos diante. falando de uma sequência de utopias. Não, aí. mas veja só, então. Só para... Não sei nem se... maneira de fazer. Deixa a professora concluir, que eu quero fazer uma pergunta para o Não, Paulo. assim, Diga. veja, os estádios da Inglaterra, os estádios da Espanha, eles já foram muito próximos do que são os nossos. Aí vocês todos da imprensa, quando eu digo isso, porque o meu modelo é espanhol, dizem é outra sociedade. Mas em 75 a Espanha estava no caos que a gente estava. Verdade. Mas a Espanha está na Europa, não está no Brasil. Tudo bem. Mas o que foi feito? O tal do pacto. E aí você me fala, grande e do investimento em futebol? educação Então, assim, por também. exemplo, É olha... por isso que a hora que eu interrompi gente- a senhora agora há pouco, a senhora falou assim, quando um jogo é quase 10 horas da noite, você precisa ter depois do jogo isso ou aquilo. Sim. E a senhora tem razão. Aí eu pensei rapidamente, que eu lembro sempre, há um tempo atrás teve um jogo, Barcelona e Real Madrid, eu não me lembro se foi em Madrid ou em Barcelona, eu acho que foi em Barcelona, e o jogo começou no horário espanhol às 10 horas da noite. Né? Sim. Aí ninguém fala nada. Não, Aí a senhora fala assim pra mim, pô, mas Barcelona tem metrô. tem Barcelona... metrô. Tem. Professor, a culpa não é do futebol, nem do horário do jogo, é do nosso país, professor. Sem dúvida, mas veja, se eu vivo num país perigoso, eu não vou para o estádio às 9h40, porque a hora que eu sair, não vai ter ônibus para o meu bairro, e se eu tiver tendência ao álcool, eu vou ficar bebendo e fazendo arruaças até amanhecer o dia. Então, se a gente quer ter jogo às 9h40, nós temos que dar estrutura para esse torcedor voltar para casa dele. Não, concordo plenamente. E todas as estruturas são dadas Isso, na... e claro. no caso E do quando a Barcelona. gente tem um grande show de rock, a gente tem que dar estrutura para o Sem pessoal sair do dúvida. show e ir para É, casa. a questão Quando a é- gente sai às 6 da tarde do trabalho e vai para casa, Tem que ter a gente estrutura. tem que ter polícia no meio do Sim. tráfego intenso, porque você está parado e está A sujeito questão- a assalto. A questão, me Né? parece, professora, é que percebe-se claramente que em outros movimentos, dentro dessa própria sociedade, em que você vai ter mega eventos, há uma preocupação com tudo isso, com o antes, com o durante e com o depois. Para exemplificar, se vai haver um show de rock, a venda dos ingressos nesse show de rock, ela é feita com a devida antecipação e é espalhada a 200 venda pontos. pela cidade por vários pontos. Isso é um ponto, só para concluir. Quando você chega a esse show de rock, eu não sou nenhum roqueiro para dizer que frequenta esses shows, mas enfim, quando você chega tem lá o guarda orientando, na saída é um festival no Rio Centro. O Rio Centro é um lugar distante, na cidade do Rio de Janeiro, mas na saída tem lá 300 ônibus. Por quê? Porque há um empenho de todos para Claro, que aquilo porque é o funcione. mega. E é isso que eu A proponho. impressão que dá, mas aí deixa eu só colocar... deixa eu E só ainda colocar assim um tem ponto. confusão, né, Paulinho? E ainda assim Só tem que aí confusão. são as confusões Deixa eu só colocar um pontuais ponto. de qualquer Mas aglomeração. deixa eu só colocar um ponto. Né? Independentemente do modelo de país, me parece que aí quando as pessoas que administram o futebol, como elas saem e entram dos estádios com facilidade, como elas chegam nos estádios, estão lá com seus lugares marcados, percebem. elas elas percebem, elas não têm essa preocupação em dar a quem vai assistir aquele espetáculo a mesma preocupação que tem o empresário que traz os Rolling Stones. Porque ele é cotidiano. Exatamente. Porque o futebol é cotidiano. Por isso que Exatamente. nós Esse é o estamos- Porque nós temos um problema sério, no meu ponto de vista, na nossa vida, que é o cotidiano sendo jogado fora. Banaliza. Sendo completamente, Banaliza. sendo Isso aí completamente que eu falo. desconsiderado E o por torcedor quem nos tá nessa bala administra. aí. Por quem nos administra. Né? No bairro onde eu moro, tem uma série de bares. Pô, lindo, gostoso, bonito, agradável. E aí tem um bar na frente do outro. O bar daqui bota aquele valet park para você parar o carro. O bar daqui também põe o valet park para parar o carro. Os dois bares fazem com que você tenha 2 filas duplas no meio da rua. Ninguém passa. E a gente Quem tem que passar é a prefeitura, que tem que ir lá e falar assim, amigão, não dá. Sabe o que Então- acontece? Aí vai vir um maluco atrás e vai virar uma confusão. Porque se Porque o cotidiano é desprezado na dúvida. nossa vida. Eu entendo que as pessoas que administram o futebol, professor, elas não têm essa preocupação. Porque para elas, assistir a um jogo de futebol é uma coisa muito tranquila. Elas têm lugares marcados e estacionamento garantido. Então elas chegam e saem dos estádios. Então eu entendo que é possível continuar se tendo futebol nesse horário, ou naquele outro horário. Tudo isso é perfeitamente possível, desde que haja uma preocupação Lógico, em torno lógico. de quem está Lógico. envolvido com aquele Claro. espetáculo, ou seja, o clube tal e o clube tal. Eu vou jogar um jogo no Morumbi. Num determinado horário, se é o São Paulo, o mandante de campo, então o São Paulo tem que entender que o Morumbi hoje é um estádio plural, porque joga lá o Corinthians, joga lá o Palmeiras, dependendo da relevância da partida e da quantidade de público que vai comparecer ao estádio. Então tem que haver essa preocupação, e essa preocupação não há. Por isso que eu lhe pergunto, a senhora entende que é possível uma mudança na mentalidade dessas pessoas?
É muito difícil. E essas pessoas têm que estar conscientes que só elas perdem também. Ou melhor, todo mundo perde e elas também, porque quanto mais desorganizado o futebol, menos dinheiro vai para o futebol e todo mundo perde. O cidadão que é o espetáculo, a cultura brasileira. O goleiro Marcos do Palmeiras disse que a filha dele, se ele pudesse, não iria ao estádio, né? Você vai ter, já tem gente da imprensa dizendo assim, eu se fosse você não iria ao estádio, e você vai dizer que essas pessoas estão erradas? Não podemos dizer isso. Agora veja, a gente vê muito dizer, falta o quê? Falta lei, falta o quê? Falta vergonha na cara de todo mundo que organiza futebol, isso eu tenho certeza, porque quando você fala, o Estatuto do Torcedor não atende a necessidade da gente pensar no espetáculo como é na Europa. Mas se a gente cumprir o Estatuto do Torcedor, a gente já minimiza muitas coisas geradoras de violência. Veja, de quando saiu o Estatuto do Torcedor, a gente não pode dizer que melhorou a venda dos ingressos. E está lá um capítulo dizendo que a venda dos ingressos tem que ser no mínimo em 5 pontos de venda e ágil. Quer dizer, acho assim, a gente chegou a uma conclusão, pelo menos, de que é possível, é difícil melhorar. É difícil porque é difícil você melhorar um país que tem 550 anos que tem tantos problemas. De problemas. 505, né, de problemas, né? É difícil você melhorar porque você tem uma sociedade que pouco se importa com o coletivo, se importa muito com ela própria, porque a cultura do esperto cada vez mais ela é, porque a competição ela cada vez mais exige que você burle a regra para você ganhar a competição. Chegamos a essa conclusão. Mas chegamos também à conclusão de que a gente pode, se todo mundo, não é como se nada tivesse, porque se nada tiver acontecendo, não é comigo. Daqui a pouco, o Sérgio Noronha disse aqui nesse programa uma vez, e eu nunca esqueci, nós temos um comentarista, Sérgio Noronha, nós temos um problema muito sério aqui, né? A gente está sempre correndo atrás. Sim. A gente está sempre correndo atrás. Geralmente do prejuízo. Está sempre correndo atrás. Nós nunca estamos nos antecipando. A hora que o Lopes fala que o Lotufo vai ajudar a escalar o Corinthians, não é mais correr atrás. Aí você fala assim, pera um pouco, nós temos um fisiologista, ele vai ver quem vai estourar. Você não vai correr atrás. Depois que o cara arrebenta, você critica o calendário, aí não adianta mais. Então, se todo mundo conseguir pensar, ajudar, a gente pode melhorar. A senhora ainda acredita nisso? Sem dúvida. O Paulo, acho que no intervalo, tocou num ponto importante. As pessoas que organizam o futebol, elas brigam entre elas e elas não contribuem. Então eu acho que essa crise do final de semana triste, trágica, eu acho que me traz alguma esperança no sentido de que ontem eu estive na Federação Paulista reunida na Comissão da Paz, o secretário, em função de todo esse episódio, está disposto a receber a comissão e a proposta. E eu acredito então que pode ser que agora a gente faça esse pacto. Tomara. Percebendo que todos estamos perdendo, a sociedade brasileira perde e a gente tem que ir fazendo com que essa política nacional que está sendo proposta, ela comece a funcionar. E a comissão, para que você saiba, que é importante, ela está pensando nos custos da reforma e vai dar a solução dos custos. Tudo isso está pensado no projeto. Depois do intervalo a senhora vai falar mais sobre a comissão. Eu vou pedir para o Paulo falar sobre essa visão do futebol. Quanto mesmo você imagina que as pessoas que estão ligadas ao futebol têm essa vontade, né? E porque o Paulo falou, ontem foi tudo sossegado, né? Porque ontem houve uma grande preocupação para que tudo... Ontem foi o mega show dos Rolling Stones. Foi o mega show dos Rolling Stones. Ontem foi por quê? Porque todo mundo com medo. Saiu do cotidiano. Saiu do cotidiano. Vamos fazer um intervalozinho, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui com a Arena Sport TV. Eu fiquei com uma coceirinha aqui na língua, eu não ia fazer, mas eu vou fazer. A senhora falou, quando a senhora deu um monte de possibilidades, a senhora falou assim, temos que tomar cuidado com o que publicar e o que não publicar. Como é que a gente chega a saber o que publicar e o que não publicar sem esbarrar numa autocensura ou numa censura? Então, quando eu falo, tudo que eu falo é baseado nas pesquisas que eu estudo, que são dos estudos que foram feitos com os hooligans, que é um modelo. Foi verificado lá, com um estudo de 60 anos da imprensa escrita e da imagem, de que quanto mais você veicula palavras bélicas e quanto mais você veicula imagens de violência, você estimula isso. Então, na Inglaterra, por exemplo, o Marco Aurélio Klein, que é o coordenador da nossa comissão, ele teve recentemente e colocou o seguinte, o pacto com a mídia foi o seguinte, você expõe imagens de violência, de briga ou de alguém no ambiente do futebol, no máximo durante 6 segundos, me parece que ele colocou. A senhora acha que a repetição da imagem do infrator, seja ela qual for a infração, ela estimula
Exatamente. Outras infrações? Todas as pesquisas espanholas e inglesas mostram isso, e o Conselho da Europa, quando fez o tratado, que foi o Pacto Europeu contra a Violência, e todos os países adequaram sua legislação e criaram competências para organizar o espetáculo em função do Tratado 120 do Conselho da Europa, foi previsto o papel da imprensa. Então foi feito um pacto. Não tem, é claro que fica difícil de controlar aqueles jornais ou aquelas emissoras sensacionalistas, mas há um limite mínimo que tem que ser respeitado, da repetição de imagem. Quando você fala em pacto, você já tira qualquer possibilidade de censura. Porque eu até tenho meio essa opinião. Eu acho que o cara que invade o campo e fica dando volta em torno dele mesmo, com cara de alegre, ele só está entrando numa festa. Sabe São por quê, os Kleber? 15 segundos de fama. Que é aquela coisa, muito desses encontros, dessa violência em campo e mesmo fora do estado, se dá com o cara na expectativa dele apoiar eu lá. É isso que eles buscam. Os hooligans, os ultra-íntias ou aqueles radicais brasileiros, eles buscam uma aparição na mídia por 10 segundos, eles colecionam as imagens, voltam para casa as comemorando. reportagens. Cada vez que ele é apreendido pela polícia, como ocorreu no final de semana, e ele está na rua e só teve o boletim feito, porque a nossa lei não está permitindo, é vitória, ele tira sarro do Estado. Claro. Então, há um jogo de enfrentamento ao Estado. E nesse momento é a vitória dele, isso fortalece ele transgredir. Mas como quebrar, como vencer esse jogo? Com este pacto, né? Com esse pacto, e aí ou só essa voltando, proposta de ideias, né? Prever tribunal no estádio, tribunal para julgar, punir as pessoas, tribunal de pequenas causas. Como o Morumbi fez, né? O Maracanã começou, segundo juristas, é uma boa saída. O Maracanã está funcionando. E São Paulo teve uma experiência e agora está se pensando em organizar melhor para repetir essas experiências. Há problemas. Porque a certeza da impunidade também alimenta a violência. Isso, porque me passaram agora uma informação que teve um torcedor que foi preso, foi para essa delegacia aí, foi solto e no mesmo jogo ele foi preso de novo. Sim. Aí, bateu um recorde. Aí foi rodada dupla, né? Sem dúvida. Professora, só assim, para a senhora resumir para a gente daqui a pouco falar do futebol e fazer mais um intervalo. Esse conselho que a senhora está, como é que chama? Comissão Nacional de Prevenção à Violência nos Estádios é o nome oficial da lei criada em 2004. Nacional. São quantos integrantes? Então, são 10 integrantes, porém ele está nomeado com um grupo de integrantes que de fato hoje não compõe a comissão. E o Marco Aurélio Klein foi chamado pelo ministro do Esporte para coordenar isso em abril desse ano. Essa comissão, o decreto saiu em janeiro de 2004 e só em abril de 2005 começam os trabalhos. Essa comissão está tendo grandes contribuições das pessoas que não são as nomeadas, mas acho que isso não é o mais importante da nomeação. Vocês se reúnem e discutem os problemas e apresentam ideias. O Marco Klein está centralizando os trabalhos, ouvindo todos os setores da sociedade, reunir ontem com ele e com outros integrantes não oficiais para fechar a proposta que ele está levando amanhã. Vocês vão apresentando ideias, assim, sei lá, semanalmente, mensalmente, ou vocês vão preparar um pacote completo? Não, o projeto completo vai ser apresentado amanhã pelo secretário. Eu acho que o Marco Aurélio seria a pessoa mais indicada para dizer sobre isso. Mas está muito interessante a proposta, eu estou confiante que a gente tem alguma esperança nisso. Que envolve tudo, então. Envolve todos. Polícia, torcida, jogador, treinador, diretor, todo mundo. Tudo. Cada um vai ter sua responsabilidade, todo mundo vai ter que assumir, cada um vai ter que assinar lá um termo de ajuste, porque é fácil a gente falar eu vou topar e depois eu tomar a minha decisão individual que não vai beneficiar o coletivo. A entrada em vigor disso passa por o quê? Por uma determinação do governo federal, por uma votação em Câmara Federal, como é? É muito importante amanhã o apoio do secretário de Segurança Pública, porque tem coisas que são das duas polícias que ele tem que topar. E a Federação Paulista está disposta a fazer o projeto piloto. Acho que a gente tem que ter cautela e vamos trabalhar um projeto piloto em estádio na capital, um estádio no interior, que eles possam ser modelos para o restante do estado. Mas uma questão de procedimento, não é acho que uma questão legal, né? É uma questão... então, não, é por isso que eu estou perguntando. Não exige nenhuma lei para... É um entendimento que se coloca em prática. Sim, mas a comissão também vai sugerir alterações no Estatuto do Torcedor, porque se a gente vai fazer um trabalho de curto, médio e longo prazo, a gente precisa de leis mais adequadas. No curto, é um conjunto de ideias que podem ser colocadas em prática depois de amanhã. Imediatamente. Inclusive, o Marco Aurélio coordenou um diagnóstico de vários estados do estado de São Paulo,
que é muito interessante propor, olha, o seu estádio está assim, deverá até tal data estar assim, até tal data assim. E aí, quem vai contribuir com o quê? Tudo isso a comissão está pensando em apresentar e não fazer como a gente tenta e o clube fala, eu não tenho dinheiro. Bom, você tem quanto? Aquele setor vai dar isso, o outro vai dar aquilo, o outro vai dar aquilo. Quer dizer, a gente conseguir fazer um planejamento da contribuição para a melhoria dos estádios. Porque na Espanha, ninguém jogou só a responsabilidade para os clubes de melhorar os estádios. Claro. E no Brasil, se a gente verificar, acredito que nós temos mais estádios públicos do que privados. Então, acho que é hora de a gente fazer cada um a sua parte. Bom, e aí chegam algumas perguntas. O Glauco Ramos, de São Carlos, no interior de São Paulo, diz que o futebol, como todos os esportes, deve ser educativo. Mas os atores principais, ele, por jogador, técnico, dirigente, árbitro, mídia, precisam atuar para que esse caráter educativo apareça. E aí ele disse que essa onda toda de violência, que ele não viu nenhum jogador, que é o grande ídolo, se manifestar, ele acha isso um absurdo. E aí, Paulo, a gente cai naquela questão, Autori, do futebol olhar muito para si próprio, né? Você falou, eu acho que não é justo o São Paulo ganhar da Ponte. Aí eu já ouvi comentários assim, como é que o Paulo fala isso pro time dele? Entendeu? Claro que você não falou isso pro teu time. É uma opinião, você foi lá para ganhar o jogo e perdeu o jogo. Eu acho que, eu costumo dizer que eu vivo de conceitos, né? Princípios e conceitos em relação à minha profissão, né? E os valores morais com os quais eu fui criado e que acredito. Em relação a isso não tem negócio, é inegociável, eu não vou abrir mão daquilo que eu preservo e que acredito, né, para ter um êxito imediato, ou futuro. Você tá entendendo? Eu trabalho em cima de conceitos. Então, quando eu falo injusto, porque a análise que eu faço é uma análise ampla em relação àquilo que se passa no mundo em que eu vivo, no mundo profissional, né? Eu acho que tudo que passou, né, e da maneira como aconteceu, sem dúvida nenhuma, iria gerar injustiças. E essa é uma injustiça. Agora, seria claro que o jogo foi normal, foi limpo, não houve absolutamente nada, né, que nos fizesse pensar que aquele resultado não foi justo. A Ponte Preta havia ganhado o jogo de forma clara, e eu acho que isso é uma injustiça. O fato de repetir, como eu falei, do Figueirense ter que repetir o jogo com o Juventude e outros mais. Eu não vou deixar de dar de exteriorizar a minha opinião, né, pensando no que os outros vão dizer, porque é justamente esse o grande problema que eu falo aqui, permita-me falar, da minha classe. Né? Essa necessidade que nós temos de passar uma imagem de que, você está entendendo? Que você, aqui nós estamos falando aqui no intervalo do jogo, o técnico está na beira do campo, e eu me incluo nisso, eu não posso me excluir disso, está na beira do campo fazendo... Porque se não estiver ali, vão dizer que ele não está fazendo bem o seu trabalho. Você às vezes faz isso sem precisar e sem querer. Isso prejudica a arbitragem, porque você está ali. Temos que ter essa noção clara. Você tá, induz, às vezes, a um gesto. Né? Você está entendendo? Exatamente. Pressiona. E anteriormente não existia. O técnico não podia nem levantar. Ele tinha que levantar, dar instrução no próprio banco. Não podia se acercar. Foi criada a área técnica, mas para ir e voltar. Alguns vão e voltam, outros ficam direto, você está entendendo? E quando a câmera abre sobre ele, aí ele vira Alguns dão um espetáculo à beira do ator campo. magnífico. Esse espetáculo à beira do campo faz parte desse jogo. Então nós temos que parar e pensar dessa maneira. Você acha possível, Paulo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas como é que é? Tem que ser uma... Por exemplo, eu acho que o primeiro passo acho que é um trabalho que eu tomaria, né? Você, chefe do elenco do São Paulo, e o diretor do São Paulo, seu chefe, vocês tinham que ter um discurso mais pacífico, por exemplo. E isso vai se estendendo, né? Vai sendo conversado entre técnicos, dirigentes. Isso é possível? Eu só acho que é possível dentro daquilo que nós temos falado aqui, num compromisso de todos. Né? Todos os segmentos que falam. Acho que todos nós concordamos que hoje o futebol é um fenômeno socioeconômico evidente. Né? Então, dentro desse fenômeno, existem segmentos que são importantes. Jogadores, quando falar, não vou falar técnico, vou falar comandos técnicos, envolvendo médicos, coisas, comissão técnica, dirigentes, árbitros e mídia. Nós vivemos em conflito entre nós. Como nós vamos querer falar em espetáculo se vivemos em conflito? Então, o que a professora fala aqui é propor realmente, que eu acho que é possível, perfeitamente num calendário com a entidade própria CBF, de, através desses segmentos, né,
criar ao longo de um ano trabalhos, né, simpósios, que você possa, ao escutar a ansiedade de um segmento que não é o seu. Como todos fazem, né? E saber entender isso. Mas não pode ser um mega evento, uma coisa pontual. Ela tem que ser, né? É diário, trabalho de formiguinha. Não é cotidiano, mas é frequente. Bimestralmente, sei lá eu, né? Que você vai analisando e vai limando as arestas e caminhando conjuntamente para salvaguardar aquilo que todos nós queremos. Quantas vezes você já conversou com a professora Luísa ou com o Klein, que ela citou aqui? Não, a primeira vez que o exemplo Quer dizer, de repente, é o que falta. A gente vai para a Olimpíada, por exemplo, cobrir a Olimpíada, a gente passa 6 meses ouvindo um técnico de basquete que vem aqui, fala um pouquinho, ouvindo um dirigente esportivo, para você começar a entrar naquele clima de uma maneira mais profissional, sei lá eu. Permita dizer alguma coisa aqui, mas sabe qual é o mundo do futebol, qual é a ideia que se tem? Isso é frescura. O futebol acha isso. Acha isso. Nós não podemos dizer que não. A sociedade acha isso. Sociedade, isso é frescura. O negócio é dentro do campo, chegar e jogar. Não, o torcedor ele não grita lá. Antigamente o torcedor fala assim, cabeça de bagre, ruim, né? Esse é perna de pau, tem que ter um craque. Hoje o cara grita sangue, garra, mata, pega. Quer dizer, e o técnico que está lá, que ganhou esse espaço para esse proscênio para ele aparecer, né, para o mundo inteiro, aí ele vai lá e fica incentivando o quê? Pega, dá, mata, só que então mata a jogada. E o jogador que vira o jogo vai para a torcida e mostra. Nós temos que estar atentos, Alberto, que também não podemos, eu acho que há um exagero, e aqui sou muito sincero em dizer, a parcela de uma mídia de bater em técnico não é isso. Não. Porque nós estamos ali, às vezes, fazendo nosso trabalho, não temos culpa de, por exemplo, eu às vezes faço vídeo dos jogos para passar para os jogadores. E tem imagem, capto imagens que são interessantes. Só que a imagem, às vezes, ela sofre solução de continuidade, porque, por 3 segundos a câmera no técnico. Mas eu estou fazendo você sabe que eu estou fazendo uma caricatura de uma situação que é permanente e muito mais recorrente do que o técnico que vai lá, que dá orientação, que não sei o quê. Né? Isso eu estou usando uma caricatura, mas que é o fato, que é um preceito que está aí. Porque a caricatura acaba ganhando mais espaço do que o desenho reto. Do que a reprodução fiel. Exatamente. Bom, aqui ó, o Alexandre Resmini de Porto Alegre diz que lá em Porto Alegre é muito comum que vândalos e marginais se misturem ao público em saídas de jogos, que estão fardados com as camisas dos clubes e aí acaba virando confusão e os torcedores normais acabam pagando a conta. O Pedro Sota do Sergipe, uma maneira que daria sede inibir a violência seria nos dias de jogos os torcedores passarem sua identidade em uma máquina de dados que ficaria arquivada em algum lugar. Se identificar na entrada do estádio, todo mundo saber nome, número e série, como eu dizia quando eu estava na escola, de quem está indo no dia campo, isso vai acontecer. Como você vai hoje? Da informática. Como você vai hoje a um prédio? Num prédio você entra, tira uma foto. A câmerazinha te mostra. A tecnologia oferece esse possibilidade. Mas aí bate naquela coisa, a preocupação com a organização do espetáculo. Isso passa por ingresso vendido antecipadamente em vários pontos da cidade. Nós ainda estamos brigando por banheiros limpos. Estamos na idade da pedra. Os banheiros limpos nós vamos para a identificação. Eu já contei aqui para você, o Kleber, Pode comprar água. o episódio lá nos anos 70 com o nosso querido Vicente Mateus, né? Quando falou ontem eu estava lendo na internet que agora vão fazer o carnê, vender carnê antecipado. A Federação Paulista reuniu, chamou um especialista no assunto, ele reuniu todos os presidentes da federação, presidente de clubes, aí ele foi lá, o palestrante mostrou todas as vantagens de um audiovisual muito bem feito, que todo mundo sairia ganhando com carnê antecipado, com a venda do carnê antecipado, enchia os estádios, pegava o dinheiro, aplicava o dinheiro, o clube saía, beleza. Quando terminou a reunião, todo mundo está de acordo, ele falou assim, o Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, falou assim, só me diz uma coisa, é bom pro Corinthians isso? É bom pro Corinthians. E é bom pro Parmeira? É bom pro Parmeira. Bom, se é bom pro Parmeira, não pode ser bom pro Corinthians, eu sou contra. Isso não é piada. Eu estava lá assistindo. A ideia permanece.
A ideia é que eu tive você em... É a idade da pedra. O Nelson Dá de Florianópolis, ele pergunta se a Ponte tivesse perdido ontem, ia haver protesto como nos outros jogos? Ele acha que não houve tumulto porque a Ponte ganhou o jogo. E só o Juventude que empatou nos jogos. Você acha isso, Paulo? Teve a ver? Não, eu acho que não. Pelo clima que você sentiu? No nosso jogo? Se a Ponte perde o jogo? Não, de maneira nenhuma. Estava tudo com muita tranquilidade. Inclusive, quando nós chegamos, havia gente da própria Ponte Preta, não só em termos de clube, mas também da torcedora símbolo da Ponte. Conceição, Podia ser sempre assim. Mas aí é que tá, aí é que entra, essa exceção tem que virar regra. Claro, houve o anúncio Há um exemplo, por exemplo, de Copa do Mundo. Por que não, de repente, é claro que vão rir de mim, porque no meio do futebol, como você bem disse, a maioria das coisas eles consideram frescura. Mas por que não num jogo de Campeonato Brasileiro os dois times não entram juntos e um vai lá e cumprimenta o outro antes de começar o jogo? Como é Entendeu? nas competições da Europa? UEFA. Exatamente. É clima, é ambiente. A construção Você cria do ambiente. Um Claro. ambiente que todo mundo está participando e satisfeito de estar ali. Exato. E aí não pode jogador provocar adversário, né, Paulo? Durante a semana. Isso, mas A veja provocação bem, é o que na nós hora errada. Né? o momento é delicado. Lógico. Você dizer que você vai fazer um gol é lindo. Você dizer que você vai lá ganhar de novo não é lindo. Antigamente você via o Dadá, que sempre batizava seus gols. O Manga dizia que em jogo contra o Flamengo ele fazia a feira na véspera. Mas era uma outra recentemente, época. O próprio Túlio, né? Mais recentemente. Mas no momento que a gente vive tão delicado, Tomar é muito cuidado. há que tomar cuidado. O grande barato é você saber a hora de tomar cuidado. Claro. Eu me lembro, nunca vou esquecer, anos 60, 70, vai um Santos e Corinthians. E a chamada da rádio pro jogo era uma entrevista do Rivelino dizendo assim, eles são bons, mas a gente ganha. E o Pelé respondendo assim, do Corinthians eu ganho sempre. E não acontecia nada. Mas porque tudo é questão Era de outro mundo. oportunidade. Se você fizesse isso hoje, naquele jogo repetido, você estaria fora de contexto. É a questão da Você não oportunidade. consegue. É como o cara querer contar como o piada em Roberto velório. falou, criar um clima, Pois é, entre bélico. aspas, de guerra. A sociedade Deixa eu fazer- mudou muito e a gente tem mesmo que lutar por uma nova ordem, como Isso que é o deve negócio. ser proposto. Mas só quando era garoto, Kleber, a gente ia jogar futebol de várzea, ia jogar contra um outro time, uma cidadezinha próxima. Depois do jogo, a rotina era eles fazerem um lanche para o visitante. Pois é. A gente tem um lanche legal. Pô, quando eles forem lá, precisamos caprichar no lanche. Fazer melhor Era que o deles. isso, mas era isso, era um congraçamento. Hoje é o contrário. Hoje eles vão para brigar. Bota cicuta. Vamos fazer um intervalo para depois a gente mostrar os gols do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Para fazer a bola rolar agora aqui no Arena Sport TV com os jogos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians recebeu o Pumas e fez 1-0. Na cobrança do escanteio, a bola voltou para o Roger, que tocou para o Marinho, que como um meio armador de categoria, rolou para o Hugo, que encheu o pé. Um golaço do Corinthians, 1-0. Veja aí o chute do Hugo. O Corinthians ganhou o jogo por 2-1 e agora pode empatar o jogo ou perder fazendo gols. O segundo, jogada do Carlos Alberto, gol do Bobô. O time do Pumas, pelo que eu vi ontem, não é só se jogar muito lá no México. Não tem que ter essa... Esse gol foi do Denigres. Os clubes brasileiros também não precisam ficar tão arrasados pelo Porque fato... tomaram o gol. É ruim tomar. Mas a não ser que esse time se transforme lá no México. O Internacional jogou contra o Boca Juniors e o Boca reclamou desta falta marcada, né? Depois da cobrança de falta, o Rafael Sobis desvia de cabeça e o Fernandão, em posição legal, faz o gol. O Internacional ganhou o jogo e vai para Buenos Aires, também podendo empatar. Veja que a posição dele é legal. Quando a bola chega, ele está partindo de 40 trás. mil pessoas no Beira-Rio. E aí rolou uma confusão e o Abondanzieri foi expulso. O juiz é o Carlos Torres, do Paraguai. Agora o Campeonato Brasileiro, Juventude e Figueirense, pênalti do Roger do Edmundo. Foi pênalti, né? O Edmundo fez 1-0. E o Figueirense chegou a fazer 2-0 com esse gol marcado pelo Adriano. Mas não manteve a vantagem. Zé Carlos diminuiu para o Juventude. Zé Carlos faz cada golaço, né? Aquele do Flamengo, do Botafogo, né? A fita de vídeo dele é sensacional. Ele faz cada golaço. E depois o Tucho de falta empatou o jogo 2-2, Juventude e Figueirense. Tivemos Paysandu e Cruzeiro em Belém do Pará. O Diego fez 1-0 para a equipe do Cruzeiro. E aí o time do Carlos Alberto Torres virou.
Rafael Moura fez o gol do empate. O segundo gol foi marcado pelo Robson. O Robson fez também o terceiro gol e tem 21 agora na artilharia do campeonato. E o Rafael Moura definiu o placar, Paysandu 4, Cruzeiro 1. 3 jogos e 3 vitórias do Paysandu com o Carlos Alberto. Esse é o jogo Vasco e Botafogo. Esse gol aí foi anulado. O gol do Reinaldo, o juiz deu falta. Do Reinaldo no Igor. O Arnaldo ontem também disse que houve falta, que ele puxou e empurrou. Não, eu achei que... O Ives do Vasco puxa, mas antes ele empurra. O Zé Roberto com o braço esquerdo empurra. É, Zé Roberto, não o Reinaldo, né? O juiz deu, portanto, a falta, ó. Aí tá o Ives puxando. Mas antes o Zé Roberto teria empurrado e o juiz marcou a falta. E depois, o gol do Vasco foi marcado pelo Romário. Impedido. Estava impedido o Romário, né? É um impedimento muito... É só curioso, Kleber, que olha ali. 47 centímetros. Então, é o mesmo impedimento que no domingo foi marcado contra o Vasco da Gama no jogo contra o Internacional, que o Alex Dias estava em posição de impedimento e aí o mundo acabou pro Bélico, Renato Gaúcho. Dessa vez, ele, com toda a autoridade de um bélico, disse que não foi impedimento, que o gol foi, enfim. Ponte Preta e São Paulo, Isaías em posição legal também, estava atrás da linha da bola aí, ó. Os dois estão em posição legal. E aí o Isaías fica, a bola está mais perto da linha de fundo, né, do que o Isaías. E aí o primeiro gol da Ponte Preta. E depois um pênalti do Fabão no Isaías e o gol marcado pelo Elson. A Ponte ganhou o jogo por 2-0. Otório, o campeonato já tem campeão, Otório? Não, há uma tendência, o Corinthians está numa situação bastante boa, está crescendo, um momento importante da competição. É o favorito hoje? Eu acho que hoje há essa tendência, sim. Quem mais briga, vai, Otório? Eu acho que as equipes que estão, o Goiás, o Inter, o próprio Fluminense, tá parando aí, Palmeiras, né? pode Palmeiras? Não tem, acho que o Palmeiras está mais difícil, mas é um campeonato complicado, né? É complicado, eu acho que por aquilo que o Corinthians tem feito, dificilmente num momento como esse vai deixar de manter o bom nível que está. Embora entre outras competições também que a gente sabe que em algum momento pode facilitar, não é que vá prejudicar o Corinthians, mas pode dificultar. Exatamente. Bom, Autori, que a gente tenha um jogo de paz sábado, Santos e São Paulo, e um jogo de mais paz ainda, segunda-feira, São Paulo e Corinthians, né? De toda maneira, acho que é importantíssimo que isso aconteça e ocorra dentro e fora do campo, e que não seja só nesses momentos, né? Que a coisa possa perdurar e de uma forma consciente nós entendemos que o futebol tem uma mensagem importante, sim, porque sabemos aquilo que representa para o Brasil. É isso aí. Muito obrigado aí, Autório. Estou com 10 segundos para acabar o programa, então eu vou falar, vocês vão responder só o que eu perguntar, tá? Se classifica o Fluminense ou a Universidade Católica na Sul-Americana, Paulinho? Fluminense. O Boca ou o Internacional, Helena? Internacional. O Corinthians ou o Pumas, Marco Antônio? O Corinthians. Como vocês são brasileiros. Nacionalista. Professora Heloísa Reis, muito obrigado pela presença mais uma vez, que a gente tenha contribuído para um debate e as coisas melhorem, professora. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigado a você que nos acompanhou. O Sport está terminando mais cedo hoje, que o Sport TV tem evento ao vivo agora na sequência, né? O Circuito Mundial de Vôlei de Praia é a atração do Sport TV. Depois nós temos às 7 da noite o Tá Na Área, às 8h15 o Mercosul, a Supercopa Mercosul de vôlei masculino com Florianópolis e Bolívar. Às 10h30 tem o Sport TV News e às 4 da tarde no Sport TV 2 o Master Series de Madrid com Rafael Nadal da Espanha e o Tommy Robredo, também espanhol, é o clássico de hoje. A gente se encontra amanhã às 2 da tarde. Obrigado a todos e um grande abraço.